Existe uma sabedoria silenciosa, guiando cada passo da nossa jornada, mas quase sempre, na pressa de querer controlar tudo, a gente esquece de ouvi-la. Ansiedade, comparação e medo se tornam companheiros constantes, fazendo parecer que estamos sempre lutando contra a corrente. Mas e se a verdadeira força estivesse justamente em confiar? Em entender que o que é para ser seu virá até você, no tempo certo, sem a necessidade de sofrimento ou desespero? Se você anda cansado de viver no ritmo da cobrança, tentando forçar resultados, este vídeo é para você. Hoje vamos mergulhar em ensinamentos budistas que libertam a mente da necessidade de controle e abrem caminho para uma vida mais leve, presente e fluida. Imagine trocar a angústia pelo contentamento, a pressa pela sabedoria, a dúvida pela serenidade. Não é um sonho distante, é uma transformação possível, acessível a quem está disposto a confiar no fluxo da vida. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como essa confiança pode mudar a forma como você encara cada desafio, cada espera e cada recomeço. E quero te convidar a já deixar aqui nos comentários qual é o maior desejo que você gostaria de realizar, confiando mais no processo da vida, ou, se preferir, qual medo você gostaria de deixar para trás. Sua partilha pode ser o início dessa transformação. O que é o fluxo da vida? O fluxo da vida não é algo que você precise conquistar. Ele já está acontecendo agora, neste exato momento. Não importa se você sente que está parado ou perdido. A vida continua em movimento como um rio que segue seu curso, mesmo diante de pedras e curvas inesperadas. Reconhecer essa fluidez é o primeiro passo para viver com menos luta e mais aceitação. No budismo, há uma profunda sabedoria no conceito de não resistência. A vida, por sua natureza, é mutável, imprevisível e cheia de ciclos. Tentar controlá-la é como tentar agarrar a água com as mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. Quando, em vez de resistir, nos permitimos fluir com os acontecimentos, descobrimos uma paz que nasce da confiança. Não se trata de ser passivo diante da vida, mas de entender que existe um ritmo maior, uma inteligência natural, guiando cada etapa. Imagine um rio. Ele não se debate contra as pedras que surgem em seu caminho. Ele apenas contorna, encontra novos cursos, às vezes se estreita, às vezes se alarga, mas jamais para de seguir. Assim também é a nossa jornada. Quando deixamos de lutar contra o que não podemos mudar e escolhemos seguir em frente, nossa energia se renova, a mente se aquieta e o coração se alinha com algo muito mais sábio do que nossos planos momentâneos. Entender. O fluxo é aceitar que nem tudo depende da nossa força ou da nossa pressa. É confiar que há um tempo certo para cada flor desabrochar, para cada oportunidade amadurecer, para cada resposta surgir. E que mesmo quando não vemos claramente o caminho, algo em nós e na vida continua nos empurrando na direção certa. Confiar no fluxo é, antes de tudo, confiar na vida que pulsa dentro e fora de nós, incessantemente. Por que sofremos? O sofrimento, muitas vezes, não nasce das circunstâncias em si, mas da forma como reagimos a elas. A dor é inevitável em uma existência humana. Perder, mudar, recomeçar. Mas o sofrimento é, em grande parte, o fruto da resistência que criamos diante daquilo que não podemos controlar. Lutamos contra a corrente do que é, e nessa luta nos desgastamos. Buda ensinava que a origem do sofrimento está no desejo e na aversão. O desejo de que as coisas sejam exatamente como queremos, e a aversão a tudo que nos desafia ou contraria. Entre essas duas forças, vamos nos debatendo, tentando segurar o que é transitório e afastar o inevitável. Essa guerra silenciosa dentro de nós gera ansiedade, medo, frustração e nos rouba a paz. Pense em quantas vezes você já sofreu, não apenas pelos fatos, mas pela expectativa de que eles deveriam ser diferentes. A promoção que não veio, o relacionamento que terminou, o projeto que não se concretizou. Não é apenas o que acontece que dói. É o peso de imaginar que deveria ter sido de outro jeito. Quando resistimos à realidade, nos distanciamos da vida tal como ela é, e esse distanciamento se transforma em sofrimento.
No caminho budista, há um convite constante: observar a impermanência de tudo. Assim como as estações mudam sem esforço, assim como o dia se transforma em noite sem resistência, a vida também pede esse movimento natural. Aceitar não significa se conformar com a dor ou deixar de agir. Aceitar é parar de criar sofrimento, adicional tentando negar o que já é real. Quando começamos a enxergar que a raiz da nossa dor está na resistência, abrimos uma porta para algo transformador, a liberdade interior. Não é sobre nunca sentir tristeza ou decepção, é sobre aprender a atravessar essas experiências sem se agarrar a elas, confiando que tudo, absolutamente tudo, é parte de um fluxo maior que nos guia, mesmo nos momentos mais difíceis. O que é para ser, será. Às vezes, na ânsia de fazer tudo acontecer rápido, esquecemos que algumas coisas têm o seu próprio ritmo, independente da nossa vontade. A vida não trabalha no nosso tempo, ela trabalha no tempo certo. E o que é verdadeiramente seu, o que está alinhado à sua essência, encontrará o caminho até você, mesmo que os ventos pareçam soprar contra. No budismo, existe a sabedoria do esforço correto, agir com dedicação, mas sem apegos. Isso significa que devemos plantar as sementes certas com cuidado e intenção, mas não arrancar as raízes todos os dias para ver se elas estão crescendo. Há um ciclo natural que precisa ser respeitado. Buda dizia que tudo surge em dependência de condições. Quando as condições são favoráveis, a flor desabrocha. Antes disso, não adianta puxar as pétalas. Há uma história sobre um monge que plantava árvores em uma floresta árida. Todos diziam que ele estava perdendo tempo, que ali nada floresceria. Mas o monge não plantava para ver o resultado imediato. Ele plantava porque era o que precisava ser feito. Anos depois, quando já não havia pressa em seu coração, a floresta renasceu em verde e vida. O que era para ser aconteceu, não no tempo da ansiedade, mas no tempo da sabedoria. Assim também são nossos sonhos, nossos relacionamentos, nossas conquistas. Não é forçando que a vida se torna fértil, é confiando, é dando o melhor de si e depois soltando a necessidade de controlar o desfecho. O que é para ser seu encontrará maneiras de se manifestar, mesmo quando você não consegue imaginar o caminho. E aquilo que não é para ser, por mais que você insista, se esvai como areia entre os dedos. Essa compreensão nos liberta do peso da comparação e da pressa. Você não precisa correr para acompanhar os passos de ninguém. Seu tempo é único, sua estrada é única. A confiança de que a vida conspira a favor do que é verdadeiro para você gera uma serenidade silenciosa, uma força tranquila que nenhuma adversidade consegue abalar. Quando você internaliza essa sabedoria, começa a agir com mais leveza, a esperar com mais paciência e a viver com mais gratidão. E talvez, sem perceber, tudo aquilo que é realmente seu começará a chegar, não pela força da sua ansiedade, mas pela energia calma da sua confiança. Quando devemos agir e quando devemos soltar? Há momentos em que agir é necessário, levantar, enfrentar, transformar. E há momentos em que a maior demonstração de sabedoria é soltar, abrir mão, confiar, permitir que a vida se desenrole sem a nossa intervenção ansiosa. Saber discernir entre esses dois movimentos é uma arte sutil que o budismo chama de ação correta. Ação correta não é agir movido pelo medo, pela pressa ou pela comparação. É agir a partir de um espaço interno de consciência e serenidade. É fazer o que precisa ser feito, com presença, sem colocar todo o peso da nossa felicidade sobre o resultado. Quando agimos sem apego ao fruto da ação, como ensina a tradição budista, trabalhamos para a vida, não apenas para o ego. Existem momentos em que a ação é clara. É preciso dar um passo, enviar uma mensagem, aceitar uma oportunidade, sair de uma situação que já se esgotou. Esses momentos trazem consigo uma sensação quase física de urgência serena, uma força tranquila e não a agitação ansiosa. Nessas horas, hesitar é se afastar da própria intuição. Mas há outros, momentos em que, por mais que tentemos, tudo parece travado. As portas se fecham, as respostas não vêm, o caminho se embaralha.
Quando isso acontece, a ação mais sábia é soltar. Não como quem desiste, mas como quem respeita o tempo necessário para que novas condições se formem. Assim como não se apressa o desabrochar de uma flor, também não se força a maturação dos acontecimentos. A vida, se escutada em silêncio, mostra quando é hora de agir e quando é hora de confiar. Nosso trabalho é cultivar a sensibilidade para perceber esse chamado. Em muitos casos, é o próprio esforço excessivo que nos impede de enxergar o caminho que já estava surgindo. Entender quando agir e quando soltar é como dançar com a vida. É permitir que ela nos conduza em alguns momentos, enquanto em outros assumimos a liderança com firmeza e gratidão. Nem tudo depende apenas da nossa força. Algumas coisas se realizam no espaço onde a ação termina e a confiança começa a florescer. A ansiedade do controle. Você já percebeu como a necessidade de controlar tudo transforma até momentos simples em fontes de tensão? Quando tentamos antecipar cada detalhe, prever cada resultado, garantir que nada saia do planejado, a mente se enche de medos e o coração se aperta. O controle, que deveria nos trazer segurança, acaba se tornando um dos maiores causadores da nossa ansiedade. No budismo, há um entendimento profundo sobre a ilusão do controle. A vida é impermanente, inconstante e cheia de variáveis que jamais poderemos dominar. Querer controlar o que é por natureza incontrolável é como tentar conter o vento com as mãos. Essa tentativa gera frustração, esgota nossa energia e nos desconecta do presente, o único lugar onde a vida realmente acontece. A ansiedade do controle nasce da crença de que, se não estivermos sempre atentos, algo terrível poderá acontecer. Mas a realidade é que grande parte da nossa existência acontece independente da nossa vontade. O sol nasce, o coração bate, o ar preenche nossos pulmões sem que precisemos ordenar nada. Há uma inteligência operando além da nossa compreensão, e é quando confiamos nessa inteligência que encontramos verdadeiro alívio. Agir com responsabilidade é diferente de viver preso na ilusão de que tudo depende apenas do nosso esforço. Fazer a nossa parte é essencial, mas saber soltar o que foge do nosso alcance é libertador. A verdadeira força não está em controlar cada evento, mas em manter o centro interno firme, mesmo quando o mundo ao redor se agita. Quando a ansiedade bater a porta, lembre-se, você não está aqui para controlar a vida. Você está aqui para vivê-la, para dançar com suas mudanças, para crescer com seus mistérios. Respire fundo, confie no que já foi plantado, entregue o que não pode ser controlado. A serenidade nasce exatamente no espaço em que o controle termina e a confiança começa a florescer. Como confiar no processo? Confiar no processo da vida não é um salto cego, é um ato de profunda sabedoria. Não se trata de cruzar os braços e esperar que tudo se resolva, mas de agir com consciência e, ao mesmo tempo, entender que nem tudo está sob o nosso comando. Confiar é como plantar uma árvore. Você rega, cuida, protege, mas é a natureza quem decide quando as flores irão brotar. No budismo, essa confiança é chamada de Shraddha, um termo que vai além da fé comum. Shraddha é a confiança baseada na experiência direta, não em promessas vazias. É a confiança que nasce quando percebemos, mesmo nas pequenas coisas, que a vida tem uma ordem invisível, um fluxo que não depende da nossa ansiedade para funcionar. Olhar para a natureza nos ensina sobre isso. Veja uma árvore. Ela não se desespera para crescer. Confia no solo, no tempo, na luz. E ainda assim, dia após dia, expande suas raízes, estende seus galhos, floresce. A árvore não força a estação a chegar mais cedo. Ela se entrega ao ritmo natural da existência. Essa entrega não é passividade, é presença ativa. Você faz a sua parte, planta, cultiva, aprende, e depois descansa na certeza de que aquilo que deve florescer, florescerá. Esse tipo de confiança é o antídoto contra a pressa e o medo. Porque ao confiar, você se alinha com a vida em vez de lutar contra ela. Confiança também se constrói nos momentos difíceis. Quando tudo parece incerto, quando o caminho se obscurece,
É aí que Shraddha é mais necessária. Não como uma negação da realidade, mas como uma escolha consciente de acreditar que, mesmo no caos, há sementes sendo plantadas e que mais, cedo ou mais tarde, elas encontrarão a luz. Confie na inteligência silenciosa da vida. Confie no processo invisível que molda a sua jornada. Cada passo, cada pausa, cada desvio tem seu propósito. A serenidade não vem de entender tudo. Vem de aceitar que nem tudo precisa ser entendido para ser vivido com plenitude. A comparação é um veneno. Poucas coisas envenenam tanto a alma quanto a comparação. Quando medimos nosso caminho pelo passo dos outros, perdemos a conexão com o que realmente importa, nossa própria jornada. E sem perceber, começamos a carregar pesos que não são nossos, expectativas que não nasceram dentro de nós. No budismo, há um entendimento claro de que cada ser é único, cada trajetória é sagrada. A comparação nasce da ilusão de que existe um padrão perfeito de sucesso, de felicidade, de realização. Mas quem define esse padrão? Quando olhamos para o outro sem sabedoria, esquecemos que estamos vendo apenas a superfície. Nunca. A luta invisível, as dores escondidas, as batalhas silenciosas. Dois discípulos podem trilhar caminhos completamente diferentes e, ainda assim, alcançarem o mesmo despertar. Um pode florescer rápido, como uma flor que desabrocha ao primeiro raio de sol. O outro pode levar anos, resistindo ao inverno, enfrentando ventos, até encontrar seu tempo certo. E ambos serão igualmente belos, porque respeitaram o próprio ritmo. A comparação gera pressa, gera ansiedade, gera sofrimento. Faz com que olhemos para nossas vitórias com desdém e nossas dificuldades com desespero. Mas quando entendemos que o valor da vida está na autenticidade da jornada, libertamo-nos dessa prisão silenciosa. Cada flor tem sua estação, cada alma tem seu compasso. Confie no seu. Honre a sua história, a sua velocidade, a sua verdade. Não há necessidade de competir quando se está alinhado com quem se é. Quando soltar é a melhor força. Soltar não é desistir. Soltar é um ato de coragem profunda, de quem entende que não precisa se agarrar ao que dói para provar força. É saber que, às vezes, o maior sinal de poder não está em resistir, mas em abrir mão de expectativas, de controle, de narrativas que não servem mais ao nosso crescimento. No ensinamento budista, o desapego é tratado como uma virtude essencial. Não porque a vida exija que sejamos indiferentes, mas porque segurar com força o que é impermanente nos condena a sofrer. Tudo na existência nasce, floresce e se transforma. Quando tentamos congelar esse movimento, nos machucamos. Imagine, uma pessoa tentando segurar a água de um rio com as mãos fechadas. Quanto mais força ela aplica, menos água consegue manter. Mas se abrir as mãos e confiar, sentirá o frescor da correnteza sem se perder nela. Assim é com a vida. Quando aprendemos a soltar com amor, deixamos que a abundância nos atravesse sem aprisioná-la. Soltar é reconhecer que não somos donos dos resultados, das pessoas, dos caminhos. É agir com intenção, sim, mas liberar o peso da obsessão pelo controle. É respirar fundo e confiar que a vida sabe exatamente o que fazer com as sementes que plantamos. Essa força tranquila que nasce do ato de soltar nos torna mais leves, mais receptivos, mais inteiros. Deixamos de lutar contra o que já foi decidido pelas leis silenciosas da existência e começamos a colaborar com elas, permitindo que a vida nos leve, não para onde o medo quer, mas para onde a nossa essência precisa. Soltar é uma das mais belas expressões da confiança. É o gesto silencioso de quem escolhe a paz em vez da luta, a liberdade em vez da prisão. E é nesse espaço que as maiores transformações acontecem, quase sempre de formas que jamais poderíamos ter planejado. A vida nunca nos pede para controlar tudo. Ela nos pede para confiar, para caminhar com consciência, para agir quando for necessário e, acima de tudo, para soltar quando o momento exigir. A sabedoria budista nos lembra que o que é para ser, se ouvirá, não pela força do desespero, mas pela fluidez da confiança. E o que não for, se dissolverá naturalmente,
libertando espaço para algo ainda mais verdadeiro florescer. Cada desafio, cada espera, cada recomeço tem seu valor na construção de quem estamos nos tornando. Quando paramos de lutar contra o fluxo e começamos a dançar com ele, a vida deixa de ser uma batalha e se transforma em um grande ensinamento de amor, paciência e coragem. A serenidade que tanto buscamos não está nas circunstâncias perfeitas, mas na mente que aprende a confiar, mesmo diante do desconhecido. Se você chegou até aqui, saiba, dentro de você já existe essa força silenciosa, essa confiança que não precisa de provas para existir, basta lembrar, basta cultivar. A cada pequena escolha de confiar mais e controlar menos, você estará dando um passo em direção a uma vida mais leve, mais verdadeira, mais sua. Gratidão profunda por ter compartilhado esse momento comigo. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos que vão nutrir sua caminhada de autoconhecimento e paz interior. E eu gostaria muito de ouvir você. Deixe aqui nos comentários qual foi a maior reflexão que este vídeo despertou em você. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão nessa busca silenciosa por mais serenidade. Que o fluxo da vida conduza seus passos com sabedoria, leveza e confiança. Nos vemos no próximo vídeo.